Olá, meus caros, dando continuidade aqui então aos conflitos, princípios aplicáveis ao conflito aparente de normas penais. Paramos na subsidiariedade, que pode ser expressa ou subsidiariedade tácita. Em relação à subsidiariedade tácita, alguns doutrinadores a chamam, na verdade, eles utilizam o princípio da especialidade em casos de subsidiariedade tácita. Eles falam, não, é caso de norma especial. Eu vou te trazer aqui um caso de subsidiariedade tácita, que alguns doutrinadores também utilizam a especialidade, tá? Ou subsidiariedade tácita, ou especialidade para resolver o conflito no caso concreto. Tudo bem? Subsidiariedade expressa a própria norma, tá? A própria norma vai dizer que ela é subsidiária. Em relação à subsidiariedade, existe uma norma principal e a chamada ali soldado de reserva, termo cunhado por Hungria, Nelson. Soldado de reserva. Existe uma norma e existe uma norma soldado de reserva. Se eu não aplicar uma, tá outra ali esperando para ser aplicada. Tá? Se eu não aplico uma, tá outra ali esperando para ser aplicada. Subsidiariedade expressa, exemplo do artigo 132 do Código Penal. Pericritação para a vida ou saúde de outrem, o perigo para a vida ou saúde de outrem. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Detenção de 3 meses a 1 ano. Se o fato não constitui crime mais grave. Tá vendo aí a subsidiariedade expressa? Se o fato não constitui crime mais grave. Então, por exemplo, eu quero matar uma pessoa. Eu vou atiro e o disparo, passa perto do ombro dela. Será que eu expus a perigo a vida ou a saúde de outrem, a perigo direto e iminente? Sim, eu expus. Mas eu responderei pelo 132? Não, porque esse fato é crime mais grave. Responderei por tentativa de homicídio. Responderei por tentativa de homicídio. Da mesma forma, também é um crime com subsidiariedade expressa, que não está nem na pena, está no tipo penal, o artigo 15 da Lei 10.826 de 2003. O artigo 15 da Lei 10.823 de 2003 é o crime de disparo de arma de fogo, previsto no Estatuto do Desarmamento. O próprio artigo 15, ele fala, olha, a pessoa responde por disparo se isso não constituir crime mais grave. Então eu vou lá, eu quero matar a pessoa, vou lá e atiro nela, pum, mato. Vou responder por disparo e homicídio? Não. Esse exemplo também é utilizado na absorção. Apesar de a própria norma falar, olha, se o crime não constituir crime mais grave. Então, exemplo aí de subsidiariedade expressa. Perfeito? E é o mesmo exemplo utilizado na absorção. Vamos adiante. Subsidiariedade tácita. Trouxe aqui o exemplo do constrangimento ilegal e da extorsão. Olha o constrangimento. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que a lei determina. Crime de constrangimento ilegal. E aí vem o crime de extorsão. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, isso não está no 46, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo. Então você verifica, opa, isso aqui é caso de crime de extorsão. Isso é caso de extorsão. Você pega o caso concreto e tenta aplicar a extorsão. Opa, não consegui aplicar a extorsão, porque o agente ele não tinha o intuito da vantagem indevida econômica. O intuito dele era outro. A não aplicação da extorsão, eu tenho um soldado de reserva. Aplica-se o constrangimento ilegal. Perfeito? Em relação à subsidiariedade tácita, alguns doutrinadores utilizam aqui a especialidade. Olha, o 158 é um delito especial quando trata a vantagem econômica. Mesma coisa furto e roubo.
Tento aplicar o furto. Opa, não tem violência, grave ameaça. Soldado de reserva. Tento aplicar o roubo. Não tem violência, grave ameaça. Soldado de reserva, furto. Alguns doutrinadores entendem que há especialidade. Tudo bem? Vamos adiante, vamos lá. Princípio da consunção ou absorção, muito comum em prova, tá? Muito comum em prova e muito também utilizado aí na prática. É muito comum na prática a absorção. Consunção ou absorção. Exemplos aí de consunção e absorção. Toda vez que tivermos a ideia de um crime meio, crime fim. Se um crime for utilizado para chegar a outro, eu tenho um exemplo de consunção. A ideia de crime meio e crime fim. Se eu tenho a finalidade criminosa e para chegar àquele crime eu me utilizo de outro, eu tenho aqui um exemplo de consunção ou absorção. Até coloquei aqui a súmula 17 do STJ. O agente pratica a falsificação com a finalidade do estelionato. Se ele pratica a falsificação com a finalidade do estelionato, o estelionato é o crime fim. A falsificação é crime meio. O estelionato absorve a falsificação. É o que vai dizer a súmula 17 do STJ. Se o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Interessante que esse mesmo entendimento ele é utilizado no descaminho, nos casos de falsificação ideológica da DBA, da Declaração de Bagagem Acompanhada, que é um crime de falso. Se o falso se exaure no descaminho, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Situação que não se altera por ter o descaminho uma pena menor. Então é possível que o crime fim tenha uma pena menor. É possível que o crime fim tenha uma pena menor, ok? Normalmente, o crime fim tem uma pena maior, mas não há problema quando o crime fim tem aí uma pena menor. Tudo bem? Na tela. Situações de crime meio e crime fim. O crime meio, aí também se utiliza o exemplo do porte ilegal e do homicídio. O agente, no mesmo contexto fático, ele se utiliza do porte ilegal para matar alguém. Se for no mesmo contexto fático, responde somente por homicídio. Se for em contextos fáticos diferentes, responde pelo homicídio e pelo porte ilegal. Coloquei a súmula 17 do STJ, já falei do falso e do descaminho. Interessante que no falso e descaminho, o STJ ele é muito claro em dizer que essa consunção ela não se altera mesmo que o descaminho tenha uma pena menor. Então, o crime de falsidade ideológica, quando o documento é público, a DBA é um documento público. Quando o documento é público, é 1 a 5 anos. O descaminho tem a pena de 1 a 4. Essa situação, essa absorção, essa consunção, ela não deixa de existir, mesmo que o descaminho tenha uma pena menor. Ok? E olha outro ponto interessante. E se esse descaminho for insignificante? Descaminho insignificante quando o valor da tributação vai até 20 mil reais, não ultrapassa 20 mil. Descaminho insignificante. E se esse descaminho insignificante, o agente responde pela falsificação, cai o descaminho, né? Princípio da insignificância, exclui a tipicidade material do delito, ele vai responder pelo crime meio, pelo falso? Não. A insignificância aplicada no descaminho, ela acaba sendo aplicada também no crime meio. Ela acaba sendo aplicada também no crime meio. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Show de bola. Julgado muito interessante, então, do STJ em relação ao falso e ao descaminho. Questão aqui do crime consunto e crime consuntivo, né? É o crime, o que consome e o que é consumido. Ponto interessante, vamos diferenciar crime progressivo, progressão criminosa, e já falei do crime meio e crime fim, chamado do antefacto impunível. Antefacto impunível é uma nomenclatura utilizada por Rogério Greco. Para Rogério Greco, tudo se resolve em antefacto e pós-facto impunível. Caiu numa questão subjetiva para delegado de Polícia de Minas há muito tempo atrás. Nos anos, acho que foi em 2008. Para Rogério Greco, tudo se resolve em antefacto e pós-facto impunível. O antefacto impunível é o crime meio
é um antefacto impunível, um crime meio, que é absorvido pelo crime fim. Vamos diferenciar crime progressivo, crime de passagem, e a progressão criminosa, né? O que é o crime progressivo e o que é a progressão criminosa. Num crime progressivo, a própria essência do delito, para eu praticar um delito, a sua própria essência, obrigatoriamente, eu passo por um outro delito, o chamado crime de passagem. Eu acabo praticando um delito menor para praticar o maior, chamado delito de passagem. É um crime meio, crime fim, né? É um crime meio, crime fim. Isso é chamado de crime progressivo. Aí coloquei lesão e homicídio. Para matar, eu acabo lesionando. Para matar, eu acabo lesionando. É um crime meio, crime fim, crime de passagem. No crime progressivo, eu tenho uma única vontade, um único dolo, o dolo de matar. No crime progressivo, eu tenho um único dolo, uma única vontade. Isso cai na prova. Diferentemente, na progressão criminosa, o agente inicia a sua conduta com dolo de crime menos grave. O agente tem por início, na atividade criminosa, com um dolo de crime menos grave. Depois ele muda de dolo, muda de vontade para a prática do crime mais grave. Depois ele muda de dolo, ele muda de vontade para a prática do crime mais grave. Isso aí é uma progressão criminosa. Ele começa querendo lesionar, muda de ideia para matar. Ele começa querendo lesionar, muda de ideia para matar. Nos dois casos, a consequência jurídica é a mesma, consunção, absorção. Nos dois casos se aplica a consunção. Tanto no crime progressivo quanto na progressão criminosa. Só que os conceitos são diferentes. E os conceitos são cobrados em prova. Ah, professor, é a mesma coisa. Tudo vai ser consunção. Calma. Em prova, a questão diferencia crime progressivo de progressão criminosa, que são utilizados na consunção. São casos de consunção. Crime progressivo, uma única vontade. Uma única vontade. A gente quer matar, mas acaba lesionando também ali no meio. Progressão criminosa. O agente muda de vontade. É mais de uma vontade. Ele inicia a conduta querendo lesionar, depois muda de ideia para matar. Isso é uma progressão criminosa. Os dois casos, eu tenho aí a utilização da consunção. Ok? Na tela, já vimos aqui o crime meio e o crime fim. O crime meio, ele é chamado de antefacto impunível. Antefacto impunível. Exemplo aqui, crime meio e crime fim. Crime meio é chamado de antefacto impunível. Exemplo, porte de arma de fogo e homicídio. O porte de arma de fogo, apesar de ser um crime autônomo, quando praticado no mesmo contexto fático do homicídio, no mesmo contexto fático, se forem contextos diferentes, o agente responde pelo porte e pelo homicídio, em concurso. Agora, se for no mesmo contexto fático, julgado do STJ isso, tá? Isso cai em prova. Responde aí como crime meio, crime fim, como antefacto impunível. O STJ entende que é caso de consunção. Qual foi o caso? Foram dois casos. O primeiro foi assim: a pessoa foi presa flagrante de homicídio e ela estava armada. E no decorrer da instrução, ficou comprovado que ela já passara próximo àquele bar diversas vezes nos últimos 3 meses. Então ficou comprovado que ela já passava ali no bar armado nos últimos 3 meses. E aí a pessoa, em sua defesa, disse: não, olha, tudo bem pelo homicídio, mas consunção aqui do porte. Crime meio, crime fim. Eu pratiquei o porte, mas era para matar. A STJ falou: negativo. Nesse caso, são contextos diferentes. O crime já estava praticado. O crime de porte é um crime permanente. O crime já estava praticado. Logo, responde pelos dois. Numa outra situação, o agente, temendo a sua morte, nem vou entrar aqui no mérito da inexigibilidade contra-diversa, tese defensiva, nem vou entrar nesse mérito, mas o agente, temendo a sua morte, ele foi lá e comprou uma arma. Ele comprou uma arma e matou o outro. A pergunta era: esse homicídio e esse porte, existiria aí a consunção? Nesse caso, o STJ entendeu que sim, porque ele falou: olha, o crime de porte, ele foi praticado no mesmo contexto do homicídio. Ele comprou a arma para aquela morte, realizada no mesmo dia, no dia seguinte.
Estão no mesmo contexto fático. Nesse caso, crime meio, crime fim. O porte ilegal de armas é um antefacto impunível. Crime meio, crime fim, aplicando então aqui a absorção, aplicando aqui a consunção. Então, o crime de homicídio sempre consome o de porte? Não. Depende do caso concreto, tá? Não absorve sempre. Depende do caso concreto. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Perfeito? Tranquilo? Na tela. Vamos seguir. Coloquei aqui um exemplo de crime meio e crime fim, que o crime meio é crime, o fim é contravenção. É o crime de falso para o exercício legal da profissão. Exercício legal da profissão é uma contravenção penal. Tá? Exercício legal da profissão é uma contravenção penal. O exercício legal da medicina, arte dentária e farmacêutica é crime. É um crime contra a saúde pública. Mas o exercício ilegal da profissão é uma contravenção penal. Então o agente, ele falsifica lá um documento, por exemplo, ele falsifica o diploma da faculdade para a prática do exercício ilegal da profissão. O crime meio é o crime de falsidade, crime fim, contravenção penal fim, exercício ilegal da profissão. Doutrinadores entendem que nesse caso ele deve responder pelo crime, porque o crime absorveria a contravenção penal e não a contravenção penal absorveria o crime. Tudo bem? Vamos adiante. Pós-facto impunível. Fatos praticados após o delito que não são punidos, são absorvidos pelo fato anterior. Eu coloquei o exemplo aí do furto e do dano. Furto e dano. O agente furtou. Responde pelo furto. Se depois ele destruir, não responde pelo dano. É um pós-facto impunível. Professor, mas ele poderia devolver. Se ele devolvesse, teria um arrependimento posterior, um instituto benéfico para ele. Se ele destruiu, não terá um instituto benéfico. Será um pós-facto impunível. Tudo bem? Um pós-facto impunível. O dano praticado posteriormente ao furto e ao roubo. Perfeito? Tranquilo? Na tela. Exemplos aí de absorção, né? Casos de crimes complexos. Casos de crimes complexos. O que é um crime complexo? Crime complexo, existe o crime complexo puro, impuro, mas o crime complexo é aquele crime formado por outros crimes. O crime complexo puro é aquele crime que é formado por outros dois crimes. E existem crimes complexos impuros que eles são formados por um outro crime e uma conduta não criminosa. Por um outro crime e uma conduta não criminosa. Coloquei o exemplo aí do latrocínio. O latrocínio ele é formado pelo roubo e pela morte. O latrocínio é formado pelo roubo e pela morte. Alguns chamam de crime ultra complexo. O roubo é complexo, porque o roubo ele é formado pelo crime de furto mais a lesão corporal, a violência. Ou o crime de furto mais o crime de ameaça. Então roubo já é um crime complexo. Latrocínio é o roubo, que é crime complexo, formado conjuntamente com outro crime, a morte. Aí juntando ainda o latrocínio, crime ultra complexo, né? Crime aí ultra complexo. Perfeito? Na tela. Show de bola. Aprendeu o que é um crime complexo. Professor, em relação ao crime complexo, eu pratico a subtração, mas para roubar, né? Eu subtraio ali com violência. Vou responder por furto? Não, vai responder por latrocínio, por roubo. Responder pelo crime mais grave. Doutrinadores entendem que crime complexo é exemplo de subsidiariedade. Soldado de reserva, por exemplo. E por último, a alternatividade. A alternatividade, na verdade, não é um exemplo de conflito aparente de normas penais, mas é uma situação em que você pode aplicar diversos dispositivos dentro da mesma norma. Então aqui é dentro da mesma norma e não normas penais. As situações de alternatividade, elas acontecem nos chamados tipos mistos alternativos, ou crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado. O que é um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, ou um tipo misto alternativo? É o seguinte, no crime, eu tenho vários verbos.
O crime ele tem na sua existência vários verbos. Matar alguém é só matar. Furtar é só subtrair. É só subtrair. Temos ali só o constranger na extorsão. Agora, no delito de tráfico de drogas, eu tenho muitos verbos. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, trazer consigo, ter em depósito, transportar, guardar, prescrever, ministrar, fornecer. Olha, entregar. Olha quantos verbos eu tenho no delito de tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei 11.343. É muita coisa. É um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. E nesse caso do 33, é um tipo misto alternativo. O que é o tipo misto alternativo? A prática de qualquer verbo já é crime, já consuma o delito. A prática de qualquer verbo desse, importou? Crime. Estava consigo? Crime. Desde que não seja delito do usuário, né? Desde que não seja delito do usuário. Crime. A prática de qualquer verbo, crime. Isso aí é a chamada utilização da alternatividade. Olha, qualquer um desses aqui resolve o problema. Qualquer um desses verbos, praticou mais de um verbo, um crime só. Praticou mais de um verbo no mesmo contexto fático, um crime só. Perfeito? Na tela que eu coloquei aí o nosso artigo 33, está aí. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender para venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo. Eu troquei, quando eu falei, eu troquei o transportar com trazer consigo. Eu falei o trazer consigo primeiro. Guardar, prescrever, ministrar, entregar, a consumo, fornecer. Por aí vai. Um exemplo claro de aplicação da alternatividade. Tudo bem? Reclusão de 5 a 15 anos e 500 a 1.500 dias multa. Show de bola. Vamos fazer algumas questões para fechar o nosso raciocínio, para fechar aqui os conflitos aparentes de normas penais. Tudo bem? Combinado? Vamos fechar o tema com algumas questõezinhas. Henrique, 2015 aí, FGV. Henrique, não aceitando o fim do relacionamento, decide matar Paola, sua ex-namorada. Para tanto, aguardou na rua a saída da vítima do trabalho e, após, desferiu-lhe diversas facadas na barriga, sendo essas lesões a causa eficiente de sua morte. Foi identificado por câmera de segurança. Porém, e denunciado pela prática de crime de homicídio consumado. Em relação ao crime de lesão corporal, porque ele também lesionou ali com a faca na barriga, né? É correto afirmar que Henrique não foi denunciado com base no princípio da especialidade, subsidiariedade expressa, alternatividade, subsidiariedade tácita ou consunção. Temos aqui um caso de consunção, crime progressivo. É um caso de crime progressivo. Princípio da consunção. A morte, o homicídio, absorve a lesão corporal. Ok? Indo direto aqui. Tá vendo que a questão coloca tudo? Ó, especialidade, subsidiariedade expressa, alternatividade, subsidiariedade tácita e consunção. Vamos lá, fazer mais uma questãozinha. Tá vendo que essa é uma questão simples, tranquila, que por vezes está em prova, tá? Cai bastante. Pedro subtraiu bem móvel pertencente à administração pública, valendo-se da facilidade proporcionada pela condição de funcionário público. Diretamente aqui, peculato, né? Peculato furto. Princípio da especialidade. Tá? Essa aqui é fácil, né? Tranquila. Pedro responderá pelo crime de peculato, peculato furto. 312, parágrafo 1º do Código Penal. E não pelo delito de furto, em decorrência do princípio da subsidiariedade, consunção, especialidade. Progressão criminosa, alternatividade. Aqui é princípio da especialidade. Tudo bem? Uma questão simples, uma questão fácil, que dava para você acertar com tranquilidade. Perfeito?
Vamos lá, mais uma questão. Arlindo, não é o Cruz, desferiu diversos golpes de faca no peito de Tom, sendo que, desde o início dos atos executórios, tinha a intenção de, com seus golpes, causar a morte de seu desafeto, questão 2018. Ó. No início, os primeiros golpes de faca causaram lesões leves em Tom. Na quarta facada, porém, as lesões se tornaram graves e os últimos golpes de faca foram suficientes para alcançar o resultado morte pretendido. Só anotar aqui um ponto extremamente importante, porque eu já sei o que a questão vai cobrar, né? Já dá para saber. Desde o início dos atos executórios, tinha a intenção de, com seus golpes, causar a morte. Ele tinha a intenção desde o início. Ele sempre quis. Uma vontade apenas. E aí? Progressão criminosa ou crime progressivo? Né? A vontade era uma só. Eu não tinha duas vontades. Não é progressão criminosa, é crime progressivo. Tudo bem? Na tela. Ficou fácil agora, né? Ainda para conseguir o resultado final mais grave, praticou vários atos com crescentes violações ao bem jurídico. Arlindo, para conseguir o resultado mais grave, praticou vários atos chamados crimes de passagem, né? Crime de passagem. Mas responderá por um crime de homicídio, por força do princípio da... Havia os princípios. Subsidiariedade. Por se tratar... Então a questão ela traz o princípio e ainda traz o conceito, né? Subsidiariedade por tratar de progressão criminosa. A alternatividade por se tratar de crime progressivo. Aí é o crime progressivo. Não é progressão criminosa. Consunção por se tratar de progressão criminosa. Aqui é caso de consunção, conforme já vimos, né? Caso de consunção, mas eu tenho duas consunção. É consunção por progressão criminosa ou é consunção por crime progressivo? Você tinha que saber a diferença conceitual, se era progressão criminosa ou se era crime progressivo. Aqui temos um exemplo de crime progressivo, vontade única e não progressão criminosa. Tudo bem? Na tela. Consunção por crime progressivo, letra E. Olha que questão linda, né? Até arrepiei agora com a questão dessa. Questão bem feita, uma questão tranquila. Justamente para aquele aluno que estudou. Sabe a diferença de subsidiariedade, especialidade, consunção e alternatividade. Sabe todos os princípios do PESCA. Perfeito? Vamos para a última questão. Uma questão que caiu para analista jurídico do MP São Paulo 2018. Questão bem feita. Sobre o conflito aparente de normas penais e os princípios dirimentes, é correto afirmar que... Vamos lá. A, B... Isso aqui é um pouquinho mais puxada. Vai ter letra E. Um pouquinho mais puxada. Letra A. A norma especial prevalece sobre a norma geral, princípio da especialidade, e necessariamente descreve um tipo penal apenado mais severamente. Errado. Vimos que na especialidade, o tipo especial não precisa ser mais severo. Até dei um exemplo. O exemplo do infanticídio e do homicídio, especialidade. O infanticídio, ele é penado mais brandamente e não mais severamente. Tudo bem? Na especialidade, o tipo especial não necessariamente é mais severo. Perfeito? Na tela. Letra B. O conflito aparente de normas penais tem por requisito a unidade fática, um fato, correto. A pluralidade de normas aplicáveis ao mesmo fato. Ok, aparente, né? Pluralidade aparente de normas. E a vigência contemporânea de todas elas. Todas estão vigentes. Porque se está revogado, não tem um problema. Aparentemente, gabarito letra B. Show de bola. Conflito aparente de normas penais, requisito unidade fática, pluralidade de normas que serão aplicadas de forma aparente, que na verdade é uma só, e todas elas têm vigência. Todas elas têm vigência. Vamos às demais, né? Letra C. A norma subsidiária descreve um grau maior de lesividade ao bem jurídico e, necessariamente, um tipo penal apenado mais severamente. É o contrário. Normalmente, a norma subsidiária, ela prevê um tipo penal apenado mais brandamente. Apenado aí mais brandamente. Letra D. A consunção, pela qual uma conduta absorve outra,
É possível no crime progressivo? Sim. Uai, será que eu vou ter 2 gabaritos? Tem que anular a questão. No crime complexo? Sim, vimos que crime complexo está dentro de consunção. E na progressão criminosa? Também. Em todos, necessariamente, há unidade de desígnios do sujeito ativo desde o primeiro ato. Errado. Na progressão criminosa, não. Na progressão criminosa, ele muda o seu desígnio, ele muda a sua vontade. Letra E. O princípio da subsidiariedade prescinde-se, dispensa-se do caso concreto para saber qual a norma aplicável. A análise é feita de forma abstrata, confrontando-se as normas. Está errado. Isso aí seria princípio da especialidade. É o único princípio que eu analiso somente confrontando as normas. Eu não preciso do caso concreto. Na subsidiariedade, eu tenho que ver o caso concreto para verificar se eu aplico um tipo penal ou o tipo penal subsidiário. Um tipo penal ou o tipo penal subsidiário. Portanto, o gabarito letra B. Show de bola. Com isso, terminamos, fechamos conflito aparente de normas penais. Espero você na continuidade. Tchau, tchau.